Então, para a gente, durante essa semana, estamos trazendo aí diversas entrevistas, abordando sempre esse tema violência contra a mulher. E hoje a repórter Tainane Castro vai conversar com Esther Vasconcelos sobre o caso dela, né, gente, de grande repercussão, vocês se lembram com certeza. Ela que foi vítima de assédio por um homem identificado como Biratã, que a perseguiu aí por 5 anos. Tainá, inclusive, conta pra gente, Tainá, agora, como é que tá a vida da Esther, logo após esse indivíduo ter sido preso, inclusive encaminhado para o presídio da cidade de Itabuna. Consegue respirar agora, será, Esther? Boa tarde, quer dizer, mais uma vez, boa tarde, Tainá. Mais uma vez, boa tarde, Silmara. Vamos saber da Esther, né? Ela, como você falou, passou aí cerca de 5 anos sendo perseguida por um homem. Estamos no Agosto Lilás e nós trouxemos, né? Vamos conversar com a Esther, até porque você virou um ícone, né, Esther? Virou um símbolo de luta da violência contra a mulher, em relação à violência contra a mulher, né? É tão nova e passando por essa situação, não é mesmo? Seu caso foi muito repercutido, tanto aqui na cidade quanto na região e também nas redes sociais, porque você teve coragem também de abordar esse assunto nas redes sociais. E vou começar, então, pela pergunta da Silmara: como é que você está se sentindo hoje com o Biratã preso? Hoje, graças a Deus, eu estou me sentindo com a liberdade que eu não estava tendo. Hoje eu posso sair, estou tendo paz, estou tendo a liberdade que eu não tinha antes. Então hoje eu estou bem melhor. E me fala um pouco sobre a sua coragem, né, de relatar nas redes sociais, de ir para a internet, contar toda a sua história, correr atrás, ter entrado com a medida protetiva. Depois disso, o Biratã ele foi preso. Queria que você falasse sobre essa coragem, porque você sabe também, né? Você vivenciou, você conheceu outras mulheres que também passaram por violência doméstica, elas não têm essa mesma coragem, né? Muitas delas. Então, eu queria que você falasse pra gente sobre isso. O mais complicado é ter coragem para explanar um assunto como esse. É uma longa história, né? Foi muitas coisas que aconteceram. Com o passar do tempo, a gente vendo que estava se agravando cada vez mais, a gente precisou ir até a delegacia. E foi aí 2 anos, né, tentando a medida protetiva, então foi uma luta e tinha um desânimo, mesmo assim a gente continuava, porque a gente precisava ter uma paz e ter uma solução perante a justiça. Então a gente continuou, mesmo tendo várias situações que nos complicou, a gente continuou lutando para ter justamente uma paz e ter uma resposta. A gente conseguiu isso atualmente depois de muita luta, mas como eu digo para todas as mulheres que passam pela mesma situação. O pior é você ter coragem, mas quando você tem a iniciativa, tem a coragem, você não pode desistir. Continuar persistindo que uma hora tem um resultado. Em algum momento você sentiu medo por ter ido atrás, por procurar os seus direitos, mesmo tendo toda a rede de apoio? Em algum momento você sentiu medo ou você se arrependeu de ter ido adiante com essa situação? Arrependimento não, porque mais forte de mim mesmo era a vontade daquilo se resolver. Então eu sabia que só ia conseguir se eu continuasse persistindo. Mas tinha medo diariamente, por ir ter uma resposta negativa e não ter uma solução e continuar tentando. Anos, né, muito tempo. Então eu tive muito medo, mas não pensei assim em desistir, em parar. Vamos falar então sobre essa rede de apoio, né, Esther, que você teve. Hoje você continua tendo acesso a um tratamento psicológico? Você teve a rede de apoio em relação à Comissão da Mulher? Como é que foi? Eu tive o apoio da Comissão da Mulher e ela me acompanhou desde já tem mais de 1 ano que ela começou a me acompanhar. Foi a doutora Andréia, presidente da Comissão da Mulher. E eu também tive um apoio recentemente, tem uns 3 meses, que foi do CRAM, para eu ter um atendimento psicológico, porém só tive 3 sessões, porque foi encerrado. E aí eu vou tentar novamente, né, voltar ao atendimento psicológico com uma outra pessoa. Queria que você relembrasse, então, um pouquinho dessa sua história, né? Foram quase 5 anos com um homem te perseguindo, várias negativas suas, ele vinha aqui na sua porta, né? Inclusive você já era casada nesse momento. Vamos relembrar um pouquinho da sua história para o pessoal que está assistindo a gente. Um homem, né, que começou a me perseguir, a me assediar desde 2017. E na época eu ainda não tinha, né, nenhum relacionamento. E depois que eu comecei a namorar, que ele me viu como esposo, ele criou uma resposta na mente dele de que eu era racista por estar com um homem branco e não com ele, que era negro. E na época eu tinha 16, 17 anos quando tudo começou. E aí foi passando os anos, eu casei, ele foi no meu casamento, ele vinha na minha porta toda noite.
e só perseguindo, assediando e também ameaçando, né, de morte, de estupro e muito mais. Então, até para chegar num momento mais grave, que foi a agressão que ele fez com minha mãe por 2 vezes, quando ela foi me defender, e a gente teve uma solução. Como que era, Esté, para você sair? Você disse que ficava muito dentro de casa e mesmo dentro de casa você não ficava sozinha, não é isso? Você ficava com medo de ficar sozinha, até porque ele vinha também até aqui a porta da sua casa. Conta pra gente sobre isso. Quando eu não estava em casa, teve uma época que eu precisei ficar na casa de uma amiga, que é aqui mesmo no Conceição, porque ele tentou entrar aqui em casa, nessa época eu estava sozinha. Depois disso, minha mãe resolveu ficar aqui comigo permanentemente, e ela ficou comigo, já que eu não podia ficar sozinha em casa. E para sair, eu só saía de Uber para ir para a igreja. Eu chegava na igreja, ele estava na porta da igreja. Saía da igreja, ele estava na porta da igreja. Chegava em casa de Uber, ele estava aqui na porta também. Então, mesmo que eu não tinha uma privacidade, quando eu decidia sair de Uber apenas para o culto, ele estava na perseguição. E em relação às redes sociais, né? Você foi até as redes sociais, você usou a sua rede social para poder tanto falar sobre o seu assunto, como também muitas pessoas começaram a te seguir porque se identificavam com o que você falou e relatavam também para você que passavam por algum tipo de violência, né, Esté? Eu queria que você falasse pra gente como é que foi o pontapé inicial, assim, para ir para as redes sociais e explorar sobre esse assunto. Então, na rede social foi algo mais complicado para mim, porque eu não queria explanar. E aí foi passando os anos e eu só vim justamente comunicar na rede social agora no início do ano, porque foi quando algumas pessoas presenciou lá embaixo ele agredindo minha mãe aqui na praça. Então eu estava recebendo muito questionamento sempre no Instagram sobre o que estava acontecendo. E aí eu precisei mostrar a imagem da agressão e contei. E aí foi que veio a mídia e tudo mais, e eu tive uma solução, mas essa parte foi complicada. Mas também nessa situação do Instagram, eu recebi também muitos depoimentos de várias mulheres que passam pela mesma situação e que não têm coragem de denunciar, ou as que denunciam não têm uma resposta, uma solução. Você, né, como um símbolo de luta, qual a sua posição frente a esses depoimentos? O que você fala para essas mulheres, tanto nas suas redes sociais, como aqui agora, né, a gente aproveitar a tela do balanço para poder falar também para essas mulheres que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente, que sofrem esse tipo de violência em casa. Então, o que eu sempre falo para as seguidoras que eu recebi esse tipo de depoimento, e também o que eu sempre recomendo, que é um pedido mesmo, é que assim como eu passei pela situação, assim como elas passam, a gente sabe que é difícil, sabe que é complicado e existe vários pontos negativos, mas a gente precisa ter coragem e denunciar. E denunciar é o primeiro passo. Denunciar é o primeiro passo e a partir daí a gente tem que ter persistência, porque vai ter uma solução, só que a gente precisa dar o primeiro passo. E foi através disso que hoje o Biratã está preso e você consegue respirar, né? Mais aliviado, você já consegue sair, você já consegue procurar um emprego. Eu lembro também que a gente relatou que na época você precisou sair do seu estágio, do seu emprego, justamente por causa disso, também por causa dessa perseguição. Como é que está essa situação hoje? Sim, graças a Deus. Agora eu estou tendo a liberdade para sair e eu pedi realmente demissão do meu emprego, que era contrato, e agora eu estou procurando emprego. Tenho 2 semanas que eu voltei a procurar emprego, justamente porque agora eu tenho a possibilidade de voltar a trabalhar sem ter o medo de alguém me perseguindo. Esté, muito obrigada, viu, pelas suas informações, assim como você também encoraja muitas pessoas nas redes sociais. Eu tenho certeza que o seu depoimento, a sua força, também vai encorajar muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui na tela do Balanço. Silmara, eu retorno contigo. Obrigada, viu, Tainá? Inclusive, desejando aí muito boa sorte a Esté. A Esté, inclusive, que passou por momentos de muita dificuldade. O casamento da Esté teve que ser feito de forma reduzida. A presença de poucas pessoas no casamento, porque o infeliz, para fugir de uma possível abordagem, né, desse infeliz durante o casamento, inclusive com a mãe apresentando situação aí de quadro de saúde alterado, que a mãe dela é diabética e por diversas vezes apresentando alteração com relação ao estado de saúde, sem poder sair de casa, até mesmo quando estava com a medida protetiva, porque no período que ela estava com a medida protetiva e o infeliz estava sendo buscado, né? Aliás, não estava nas ruas da cidade, mas ela não sabia onde ele estava, o que acontecia, ela passando aí pela situação que não queria sair. E no dia que conseguiu sair, foi justamente o dia em que ele voltou a perturbar a paciência dela, mas desta vez com a prisão acontecendo e ele, já que quebrou a medida protetiva, encaminhado para o presídio de Itabuna. Eu tenho certeza, viu, que a Esté agora consegue respirar, como ela mesmo disse, consegue passar por aquela ponte ali do bairro Conceição, algo que é tão comum para as pessoas, para qualquer um de nós que mora na localidade, atravessar a ponte do bairro Conceição, não é aquela ponte que a gente fala do pedestre, e ela não conseguia fazer isso.
porque infelizmente tinha medo de ser agredida, tinha medo de ser xingada no meio da rua e hoje consegue andar pelas ruas da cidade. Eu desejo muita sorte para você, viu? Esté sucesso. Ela que quer ser estudante de jornalismo, quer fazer jornalismo, quer ser advogada. Tomara que consiga, viu, Esté? Tomara mesmo, estamos torcendo por você. Eu me recordo das primeiras vezes que a gente começou a conversar, da sua tristeza, da sua vontade de poder expor assim um problema, e agora está aí livre, ainda que seja por enquanto, daquele infeliz. Torcendo mesmo por você, Esté. Vou passar então aqui para ela, Silmara. Silmara desejou muita sorte para você, que ela está torcendo muito por você, que a gente acompanhou muito, né, toda a sua história, todo o sofrimento, todo o seu processo. A sua mãe também teve problemas de saúde em relação a tudo que você passou, né, a toda a sua história, que você quer estudar jornalismo, quer estudar direito também, que você consiga realizar, né, todos os seus sonhos, todas as suas vontades e que tenha uma nova vida daqui para frente. É o que a Silmara e também todo mundo deseja para você. Agora a Silmara tocou num ponto, né, quando ela estava falando ali com a gente, sobre você passar naquela ponte de pedestres aqui do Conceição, que você sempre tinha medo, né? Agora, Esté, vou fazer uma pergunta para você, né? Quando você passa ali por perto, ou quando você tem que atravessar a ponte, o que é que passa pela sua cabeça? A primeira vez que eu passei ali, eu fiquei tão emocionada que eu cheguei a chorar, porque foi uma sensação, sabe? A sensação de liberdade que eu não tinha antes. Então eu passei ali sabendo que não ia ter uma pessoa atrás de mim me seguindo, me assediando, me ameaçando. Então eu fiquei muito feliz. E toda vez que eu passo, eu lembro de toda a situação, de toda a história. E eu fico muito feliz de saber que agora eu não passo mais por isso, que agora eu estou livre e tenho paz na minha vida. Boa sorte para você e para continuar seguindo a sua vida. Parabéns pela sua coragem também, tanto de ir até o final nessa situação com a justiça, quanto também de expor nas redes sociais e ajudar outras pessoas. É contigo, Silmara. Obrigada então, viu, Tainá? E graças aí, viu, gente, as reportagens exibidas aí levaram, sem dúvida nenhuma, a justiça a tomar uma decisão, a trazer aí uma solução, claro, com relação ao caso da Esté, quando a partir do momento começou a ser divulgado amplamente através da imprensa, como ela mesma citou agora há pouco. Diversos relatos passaram aqui no Balanço, também pela manhã, aqui no Cabral é no Ar. Teve voz, não é isso? Teve voz. Outros setores da imprensa também que começaram a ouvir o depoimento, a ouvir o relato dessa menina. E a partir daí, a justiça trouxe essa celeridade, resolvendo e trazendo paz. Pelo menos é isso que ela relatou agora, que está conseguindo ter paz na vida com o infeliz que permanece preso. E falando em